Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da primeira semana da Quaresma, dia 14 de março. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes dizer aos antigos: não matarás, e quem matar será condenado por um tribunal. Pois eu vos digo, quem se encoleriza contra o seu irmão, também será réu em um juízo. Quem chamar o seu irmão de patife, também será condenado num tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Por isso eu vos digo, se vais oferecer algo no altar do Senhor, e recordas que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois venha e faça a tua oferenda. E também eu te digo que deves procurar negociar com teu irmão, com o teu adversário, enquanto estão a caminho. Pois pode acontecer que o teu irmão te apresente ao juiz, o juiz te condene e te entregue a um oficial de justiça, e o oficial de justiça te coloque numa prisão, e dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente aqui estamos diante do mistério da palavra de Deus. E nesse tempo quaresmal, a palavra de Deus ocupa um ponto central, porque é um retorno à palavra, é um refletir a vida a partir da palavra, é um permitir a palavra pastorear nossos pensamentos, sentimentos e emoções, de tal modo que é uma súplica ao Senhor para nos conceder o discernimento necessário, para fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, para que isto renove a nossa vida. Porque a Quaresma é um tempo de renovação espiritual. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Ezequiel, aqui nós vamos encontrar uma advertência ao Senhor, dizendo ele que se o pecador se converte, ele vive. E se aquele que é justo se desvia do caminho, ele se perde e morre. O Senhor se alegra com a conversão do coração, porque ele tem plena consciência de que nem eu e nem você caminhamos integralmente, justamente, todo momento, mas nós nos desviamos, e quem está em pé, cuidado para não cair. E o apóstolo Paulo vai nos recordar isso muitas vezes. O que eu digo a vocês, o que eu ensino a vocês, eu não digo a vocês que eu já atingi, que eu já cheguei a isso, mas diz ele, eu corro por alcançar, eu luto por alcançar. Porque a vida cristã é uma batalha espiritual até chegar ao céu. Por isso, aquele que pratica o bem, não vai ajuntando como se for a guardar rendimento numa caderneta de poupança para depois fazer o mal. De tal modo que eu pensaria assim, eu faço 10 obras justas para poder fazer 2 injustas. A lógica do Senhor não é assim. A matemática do Senhor também não é assim. De modo que aquele que caminha no caminho da vida está diante do Senhor. Mas se desviar do caminho, morrerá. Meus irmãos, minhas irmãs, nesses nossos tempos também tão atribulados, porque todos os tempos são atribulados, em toda a história humana, há uma tribulação total, onde nós temos forças externas que também vão tentando instrumentalizar a igreja, os homens e as mulheres da igreja, de tal modo que vão tentar nos manipular, nos escravizar e nos fazer ser representantes deles, bandeiras deles, e isso é um perigo. Por isso, para compreender o evangelho de hoje, nós temos que ter esta consciência. Jesus está dizendo, se vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus, que são puritanos, são homens muito religiosos e muito sérios,
mas que confiam só nas suas obras, só na sua justiça. Eles não confiam na justiça de Deus. Para eles a salvação é eles mesmos, com as suas obras. São eles que praticam a justiça para alcançar a salvação e não dependem de Deus. E também os mestres da lei, aqueles que são legalistas, que são juristas, que conhecem a palavra de Deus cientificamente, juridicamente, profundamente, mas que não conseguem entender a novidade de Deus. Por isso Jesus vai dizer: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, vós não entrareis no reino dos céus. Jesus um dia escandaliza os fariseus ao dizer: as prostitutas vos prevalecerão no reino dos céus, porque elas confiam na misericórdia, elas não confiam em suas obras. Então agora ele vai dizer: vós ouvistes dizer aos antigos que não deve matar, matar é pecado, e que quem mata é condenado num tribunal. Bom, se eu der um tiro na cabeça de alguém ou uma facada na cabeça de alguém, eu estou dizendo que eu estou matando. Agora, para mim, caluniar o outro nunca é matar. Rezar para a morte do outro nunca é matar. Desejar o mal do outro nunca é matar. Perseguir o outro nunca é matar. Destruir a boa reputação do outro nunca é matar. Então Jesus vai dizer: pois eu vos digo, quem se encoleriza contra o seu irmão também será réu de um tribunal. Quem chamar o seu irmão de patife também será julgado em um tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Veja só o rigorismo de Jesus diante dessa história de hoje, ou dessa figura de linguagem, para dizer tão só uma coisa para mim e para você: é de que a nossa justiça precisa ser maior do que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. É que nós precisamos ter o mesmo pensar de Deus, o mesmo sentir de Deus, para poder compreendermos o evangelho de hoje. Nós estamos no capítulo 5 de Mateus, que é o capítulo onde Jesus vai dizer a Nicodemos que é preciso nascer do alto. É preciso nascer do alto, nascer do Espírito. Porque o homem natural e a mulher natural não conseguem compreender bem essa palavra de Jesus, aquilo que Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, você não pensa como Deus, você pensa como os homens. E às vezes eu e você podemos estar pensando tão só como os homens, como a justiça reduzida, míope, como a justiça interesseira, uma justiça de conveniência. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Jesus hoje choca aqueles, por exemplo, e aquelas que oram pela morte do Papa Francisco. A palavra de Deus aqui hoje, ela choca aqueles e aquelas que por ideologias destroem o outro, difamam o outro, destrói a boa fama do outro. Até aqueles, por exemplo, que vão rezar pela morte do Papa, por aqueles que vão destruir a boa fama do outro, caluniando, destruindo, por causa de bandeiras e ideologias, e que daqui a pouco estarão comungando o corpo do Senhor, estarão dizendo que amam Jesus, pertencem a Jesus, e Jesus vai dizer: aparta-te de mim, porque eu nunca vi vocês, eu não conheço você. Mas Senhor, nós comemos com o Senhor a ceia. Mas Senhor, nós ouvimos as suas pregações, eu não conheço vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, essa palavra de Jesus é dura. Eu sei que ela choca a mim e choca a você também, porque é a santa loucura do Evangelho, que só aqueles e aquelas que pensam como Deus são capazes de compreender. E é na história humana, enquanto a história vai passando e se fazendo, que eu e você vamos administrando esses conflitos e essas fraquezas humanas. Enquanto estamos no tempo propício da conversão, para que assim nós não venhamos a ser também entregues ao oficial de justiça e ele nos condene à prisão, e dali nós não sairemos enquanto não pagarmos o último centavo. Para terminar, a palavra de Jesus é esta: se vais apresentar a tua oferta no altar do Senhor e descobre que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vá primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois venha e faça a tua oferenda. Que esta palavra seja uma advertência quaresmal para mim e para você também. Um grande fraterno abraço, até amanhã se Deus quiser. Paz e bem.